A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos. Mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista que a vamos considerar, para lhe analisar as causas e os efeitos. Também, nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta a luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a Terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário até que deseja receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódio, violentos e de insaciados desejos de vingança. A alguns dentre eles, porém, mais adiantados do que outros, é dado entrevejam uma partícula da verdade. Apreciam, então, as funestas consequências de suas paixões e são induzidos a tomar resoluções boas. Compreendem que, para chegar a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem um coração tomado de ódio. Eu acho que a gente pode parar por aqui. Vou fazer só um breve comentário sobre essa passagem, que a gente sabe que muitas das famílias são compostas por pessoas que vêm resgatar alguma coisa de encarnações passadas. Daí esses ódios, essas repulsas sem aparentes motivos, né? Com o Espiritismo, a gente já passa a ver essa situação de uma outra forma. Já passa a ter entendimento dessas reparações. Com isso, fica mais fácil da gente contornar essas situações e resolver essas pendências nessa encarnação, sem levar isso mais adiante, porque isso pode vir de várias encarnações, né? Então, vamos fazer a nossa prece de abertura. Deus, nosso Pai de infinita bondade, Mestre Jesus, Joana de Ângeles, nossa querida mentora, mentores desse trabalho, agradecemos essa oportunidade da reunião da tarde de hoje, em nome do nosso Cristo, com o objetivo da reforma íntima, do aprimoramento, da evolução. Pedimos que derramem sobre nós as bênçãos necessárias para que possamos interiorizar os ensinamentos desta tarde, compreendendo o nosso caminho e as nossas necessidades. Fiquem conosco, graças a Deus. Boa tarde. Bom, nosso tema hoje é tenso. Bem tenso. Tenso. Porque a gente vai falar hoje sobre um debate, né? Um movimento, né? Que já tem um tempo, e que é bem conflituoso, porque muitas vezes a gente não compreende o que realmente é esse movimento, o que ele foi, o que ele se tornou. Para mim, vou te falar, eu nunca me disse feminista. Nossa aula hoje é sobre feminismo. Nunca me coloquei nunca me botei rótulo sobre essas coisas, né? Nunca levantei bandeira, sempre fui a favor dos direitos das mulheres, em igualdade, em ser respeitada, em poder andar da maneira que ela queira, né? Mas nunca me aprofundei em estudo, em tema sobre esse tema. Sempre achei algumas coisas, fui contra, não era de acordo, como não sou, continuo não sendo, algumas posturas, né, dessas pessoas que seguem esse movimento, mas compreendi, nada como estudo, né? E quando caiu para mim esse tema, eu pensei assim, putz, logo eu. Sempre fui mulherzinha. Nunca fui aquela que, vou brigar, vou bater, eu vim aqui para conquistar o mundo. Nunca fui assim. Eu sempre fui a filhinha do papai, da mamãe. Eu sempre fui a que gosto de
tá bonequinha, bonitinha, arrumadinha. Nunca fui a da guerra. Muito pelo contrário. E aí vem a vida te dá 2 meninos, né? Filhos, né? Só testosterona pura, né? Você é a única mulher dentro de casa. E aí vem um tema de Joana que você fala assim, não tem nada a ver comigo. E aí você vai ler sobre feminismo. E aí você entende por que você tem que ler sobre feminismo. E não é ler, né? É estudar. É tentar entender o que esse movimento trouxe para a mulher, né? E para o homem. Porque, na verdade, a gente fica colocando para uma mulher, mas é para uma sociedade. É um movimento que trouxe um conhecimento de algo que acontecia, que sempre aconteceu e que precisava mudar. E que a gente sabe que tanto esse como tantos outros movimentos que surgiram no nosso planeta foi pela necessidade de mudança na estrutura, né? De como pensávamos, como agíamos em determinado caso. A mulher, nesse ponto que a gente está falando, é sobre a mulher, mas tem vários outros temas que a gente vai falar que a gente sabe. Homossexualidade, as diferenças, né? Quando a gente falou até na outra aula, a minoria, né? A mulher era vista como uma minoria. E aí as minorias elas são postas de lado. E aí vamos entrar, então, porque nada como uma Joana para nos mostrar. Opa! É que agora eu aprendi, então o negócio está rápido. Então vamos lá. Feminismo. Eu não sabia de nada disso, eu fui em busca, eu fui procurar. Essa minha semana passada foi assim, mergulhada nesse mundo. Que ao mesmo tempo é muito interessante e ao mesmo tempo a gente lida com o conflito das pessoas, e aí você vê que como a gente se perde em coisas que podem ser muito positivas, mas com os nossos conflitos que vêm de várias vidas, a gente pode prejudicar também. Aí, feminismo é um movimento político, filosófico e social que defende a igualdade de direitos entre mulheres e homens. O início se deu em meados do século XIX, como uma consequência dos ideais propostos da Revolução Francesa. Igualdade, liberdade e fraternidade. Ali foi o começo desse questionamento. Por que a mulher não pode ser igual ao homem? Ter os mesmos direitos, né? Ser igual ao homem nunca será. Ter os mesmos direitos. Mas foi no século XX que começou a se popularizar, questionando o poder social, político e econômico monopolizado pelos homens. Foi aí que veio. Por que eu não voto? Por que a minha voz não é ouvida? Né? Por que o homem que comanda? Qual é a diferença? Só porque eu sou o dito sexo frágil? Mas o que é sexo frágil? O que é ser mulher? Você não pode porque você é mais fraca? Fraca é o quê? A gente pode dar um exemplo. Quem já viu homem doente? Não estou generalizando. Tá? Mas uma boa parte, quando fica doente, fica pior do que a mulher. E pede tudo para a mamãe, né? Porque a mulher vira uma mãe, né? Por conta da educação que a gente recebe, que a gente dá para os nossos filhos. A gente educa, a gente cuida. E o homem fica como em casa? Não estou generalizando. Exatamente. Exatamente. Então, aqui a gente tem poucos homens. Ó, a nossa sala hoje está florida. Então, assim, mas a gente vai falar sobre isso também. O feminismo ele é um movimento que foi se transformando e ainda vai se transformar muito, né? E aí que eu achei muito interessante, eu vi um vídeo de umas meninas, elas falando do que era o feminismo, que o feminismo não é o contrário de machismo, a gente vai falar sobre isso. E aí ela fala, igualdade, quando a gente fala igualdade, a gente não iguala. Porque igualdade, ela falou que tinha um vídeo que era assim, tinham 3 pessoas vendo um jogo de futebol. E aí, uma era maior que a outra. Igualdade é você dar uma caixinha para cada uma subir igual, as caixinhas iguais para cada uma subir. Equidade é diferente. Equidade é aí as 3 caixinhas você deu do mesmo tamanho para aquelas pessoas. Você foi igual, né? Você não beneficiou ninguém. Eu tinha 3 caixinhas do mesmo tamanho e eu dei para elas. Isso é igualdade. Equidade é quando você vê que um é maior que o outro, eu pego uma caixinha maior e dou para o menor, eu pego uma caixinha para que todos fiquem iguais, né? Exatamente iguais. Essa é a diferença que elas colocam. Que o que a mulher quer? Ela quer a equidade, ela quer se colocar no mesmo patamar, ela quer ser vista por todos, né? Não só pelo homem, porque tem essa visão da própria mulher.
né? De não se ver, não ter essa necessidade, ou não se ver como diferente, ou aceitar essa submissão. Não estou levantando bandeira, estou falando um estudo. Mais à frente a gente vai entender. Aí vem, feminismo não é o contrário de machismo. Por quê? O machismo, a gente viu na aula passada, ele o quê? Ele coloca a mulher como submissa, algo inferior. Né? Eu é que mando, quem tem o poder sou eu. O homem machista, ele é assim. Mulher encontra-se num estado de submissão ao homem, perdendo o seu direito de livre expressão ou sendo forçada pela sociedade machista a servir e assistir às vontades do marido ou do pai, caracterizando um tradicional regime patriarcal, que foi que a gente viveu durante anos, esse tipo de educação, né? É muito engraçado, né? Que eu estava falando para a Dani. Aí eu fiz os estudos, tudo, né? Já estudando. Só que eu não lembrava de nada que pudesse ter acontecido comigo. Não lembrava de nada. Aí ontem aconteceu um fato que foi muito, muito interessante, porque é aquilo, você está estudando, mas vem a vivência. A Joana é assim, ela te dá, você vai falar, mas você tem que passar por isso para você poder entender exatamente do que eu estou te falando. O que é essa educação patriarcal? O que é isso? É aquele pai severo, é aquele pai que fala assim, fulana, aí você fala assim, oi não, é senhor. Eu fui educada assim. Se a minha mãe me chamasse e eu falasse, que é a mãe? Ferrou. Era... na mesma hora, meu pai falava, o que é, Tatiana? De longe. Senhora. Era senhor, 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 era a vontade como ele a mandava, era ele que comandava. Você não tem a sua vez, né? Mas eu não culpo o meu pai. Foi a educação que ele teve também. É uma estrutura que a gente está tentando transformar, né? E aí, hoje a gente debate isso, hoje a gente pode fazer diferente. Senão a gente vai criando ódios e rancores que não são necessários. É compreender que a gente já vem estudando o quê? Evolução. Estamos passando por situações que são necessárias para o espírito, para que a gente evolua e, daqui a pouco, conforme a gente vai entendendo, a gente vai mudando essa estrutura. Por que vai mudar? Porque nós vamos mudar. Então, está tudo de acordo com a necessidade do espírito. Por que será que eu tive um pai assim? Coitada de mim? Não, porque era necessário para mim. Mas eu só entendo isso e transformo quando eu vou para o autoconhecimento. Quando eu saio da vítima e coloco aquela situação como um aprendizado. O que todo esse aprendizado, o que aquilo tudo trouxe para mim? Senão eu viro o quê? Ódio. E é isso que a gente vai falar também sobre o feminismo. E aí vem o feminismo, aqui ela falando. Não é um movimento sexista, ou seja, que defende a figura feminino sobre o masculino. Essa é a diferença do feminismo para o machismo. Mas sim uma luta de igualdade entre ambos os gêneros. Dentro do feminismo tem um movimento que é o femismo, que eles chamam. Esse feminismo é o contrário de machismo. É onde a mulher prega o ódio ao homem. Ela quer execrar, ela acha que aquela figura a maltratou e agora ela tem que botar ele para depois. Ela é melhor, ela é superior, as mulheres são muito melhores. A gente vê isso. A gente vê muito isso. Isso tem muita confusão nesse movimento e isso causa muito conflito em nós mulheres, se a gente segue ou não aquilo ali. Porque eu sou contra o ódio. Eu não, nada que me traga, que venha me dizer assim, é por aqui, a gente tem que vencer na luta, a gente tem que pôr eles para lá. Não, eu preciso do homem. O homem, para mim, é meu parceiro. Eu não posso colocar de uma forma que eu exclua ele. Se for para excluir, eu saio. Eu não faço parte desse movimento. Porque quando você exclui, você está sendo tão severo, tão... radical quanto o que elas dizem machismo. E aí é que vem todos os conflitos que a gente viveu e vive até hoje. Tem uma frase que ela fala sobre isso radical. A lei da liberdade de pensamento, de palavra e de ação é conferida ao ser humano, que de maneira como a utiliza será responsabilizado pela própria consciência que reflete o divino pensamento. Não tem jeito. A lei da liberdade, ela está intrinsecamente dentro de nós. No Livro dos Espíritos tem todas as leis que nós temos dentro da nossa consciência, no nosso self, no nosso íntimo, que nós vamos em busca. Toda vez que a gente se desvirtua de qualquer tipo dessas leis, a gente
causa um conflito, traz uma situação que a gente tem que consertar. Então, se a gente não sabe usar a nossa liberdade, vão vir situações para que esse exercício, que vai fazer você restituir a sua consciência, o seu pensar, vão acontecer na sua vida. E aí, quando ela coloca aqui, tudo é responsabilidade de nós mesmos. E tudo vai refletir na nossa consciência. O que é a nossa consciência? Somos nós mesmos. Ela está lá, dentro de nós. Ela está lá mostrando para a gente, cutucando a gente, quando a gente está fazendo alguma coisa errada, quando a gente está indo para o caminho errado. Mesmo que às vezes a gente faça assim, a gente sabe que não é por ali que eu devo ir, mas a gente vai. Mas eu quero, mas é tão bom, eu quero. A gente faz isso. Só que dentro de nós, a gente sabe que era o caminho errado. Então, em um determinado momento, vai vir essa consciência não é de culpa, mas de cobrança. Pode ser de culpa, sim, que aí, se você for um cara trabalhado, né, que já está no autodescobrimento, você vai fazer o quê? Vai em busca de descobrir por que você está sentindo aquela culpa, vai transformar ela em ação, e aí você anda. Ou você vai fazer o quê? Pegar um chicotinho e vai ficar se batendo em vez de você caminhar, que é o que a gente fica paralisado. E não é isso que traz esse tipo de consciência. Aí, quando for, vai 5. Ó. A ânsia de liberdade encontra-se íncita no ser humano, por constituir-se uma das leis da vida. Foi exatamente o que eu falei. Então, não tinha como manter a mulher aprisionada. Não tinha como. A gente não está inventando. A gente sabe, é só olhar para a história. A mulher não tinha vez, né? A própria Joana, quando ela vai falar com Jesus, ele fala, aceita aquilo ali, porque naquele momento não tinha outra possibilidade para ela. Vive concusa, né? Fica lá com ele, mas saiba que você está fazendo a sua parte e que é isso que te cabe nesse momento. Faça da melhor maneira possível isso, né? Então, de acordo com cada época que a gente for vivendo, as transformações vão acontecendo. Mas a liberdade, essa lei está dentro de nós e nós precisamos dela. Então, a gente vai em busca. Então, vai ter momentos na sociedade que vai vir essa cobrança. Agora é a liberdade? Agora não, né? Porque isso já começou há um tempo, né? A necessidade de falar sobre a mulher, a necessidade de trocar não dá mais para ser desse jeito. Então, vamos empurrar. Porque é aquilo. Quando a gente não faz o movimento, a vida vem e faz. Se a gente não vai em busca, né? Aí vem um emprego que a gente perde, vem um filho que desencarna, ou uma separação, ou uma dor. A vida vai sempre te empurrar para frente. E se o momento é para uma sociedade, ela faz exatamente a mesma coisa. Ela começa a questionar, começa a vir espíritos que não aceitam mais certas coisas. Para quê? Para que haja um movimento e despertem as mentes adormecidas que estão ali há um tempo já naquele processo, né? E aí, o anseio da busca dos mesmos direitos que ao homem sempre foram concedidos, ou pelo menos de sua equiparação, sempre repontou através da história. Quando algumas mulheres impossibilitadas de lograr o triunfo anelado conseguiram-no através da maternidade, da beleza, da sedução. Isso é fantástico, porque mesmo naquela época, mesmo com toda a dificuldade, muitas mulheres conseguiram mostrar inteligência, porque a mulher era vista como algo que não tinha, né? A inteligência era para dona de casa, era para ter filho, né? Não podia nem ter prazer. A gente viu isso na semana passada. E aí eu botei uns exemplos, eu não botei os da Joana, porque como a gente já tem o livro, a gente já vai ler, eu achei super interessante esses exemplos. Essa daqui é Marie Curie, 1867 a 1934. Ela foi cientista. Primeira e única entre homens e mulheres a receber 2 prêmios Nobel em áreas científicas. Imagina, em 1867, você conseguisse ganhar um prêmio Nobel. Ela ganhou 2, não foi só 1. Você imagina só, se hoje a mulher é questionada, você imagina naquela época. Pode falar. Foi. Tem um seriado que está passando, acho que é no canal 580 da NET, Gênios o nome, ele conta sobre a vida de Einstein. Lá tem um relato desse. Uma mulher que vive na mesma época dele, que vai para a faculdade. É uma experiência emocionante de você assistir. Ela tem um problema físico, ela vence essa dificuldade, que é se colocar frente a uma sociedade já com um problema físico, ela manca de uma perna, então as pessoas debochavam dela. E mesmo assim, ela enfrenta uma sala de aula composta somente por homens.
Gênios é um seriado sobre a vida de Einstein, de Acho que é Albert no Einstein. History. É né? no 580. E é fantástico, porque mostra a realidade da época, as outras mulheres, os pais fazendo todo um esforço para que elas se casassem, e o pai dela, vendo a dificuldade dela de locomoção, aquela dificuldade física, ele incentiva ela a estudar, a ir para a faculdade. Ele queria que ela fosse uma cientista. Então, assim, é muito interessante. Quem puder, assista, porque é muito bom. Mas sempre, você isso vê- que você está falando, sempre houve um apelo muito grande nessa época para o lado do sensualismo, para o lado da sedução, da beleza. Nunca foi. A parte da inteligência era negada, né? A mulher inteligente. Quem vai ler o artigo? Olha o machismo, hein? Mas é exatamente isso que a maioria das feministas pregam. A mulher era vista, sempre foi vista como objeto de desejo, de sedução. E ela queria ser vista. Não que isso seja ruim, não. Não estou falando nada disso. Olha que maravilha. Ela podia ter os melhores salários, né? Pela beleza. E foi o que a Joana colocou ali. Elas sabiam se sobressair no campo que elas tinham. Era na maternidade, era na benevolência, era na caridade. Era onde elas tinham, o mercado era aberto para elas. Era só isso. Até hoje a gente vê isso, eu não sei quem foi que comentou, acho que foi você até mesmo que comentou numa aula, as campanhas voltadas para o homem, de cerveja, de carro, de não sei o quê, sempre tem um apelo da mulher. A mulher bonita, a mulher de biquíni, né? Sempre. A mulher, se você tiver isso, você vai atrair um monte de mulheres, né? Então, é sempre a visão do conquistador, né? É sempre a exploração para atingir o homem, é sempre... Mas né? a propaganda, ela mexe com o quê? Aonde eles vão? Lá naquele complexo, lembra que a gente fez na primeira aula o complexo R? A propaganda, ela usa o complexo R. O complexo R é onde você tem a parte sua que sabe, ele sabe usar todo o que você tem dentro de você. É onde está as suas partes mais... primárias, a sombra, que te seduz, está ali. Então, a propaganda, ela sabe usar muito bem a parte psicológica. Muito bem. Usou muito isso, né? Você está vendo? Não, infelizmente não. Você viveu a época que você tinha que viver. E é isso que a gente está fazendo agora. Sim, isso tem muita. A minha avó, por exemplo, foi a primeira bacharel em Direito em Curitiba. Olha, que fantástico. Em 1917. E como ela era muito feia, ela tinha os olhos azuis, mas era uma cearense arretada, de bem gordinha, bem feinha. Mas se impunha pela cultura, pelo conhecimento. Então, os amigos ficavam contentes de estudar com ela ao invés de ter uma reação ao contrário. Entendeu? Quer dizer, ela conquistou não pelos atributos normais da beleza, mas pelo estudo. Aí você vê, a gente vai para a parte espiritual, né? Aí um espírito vem na sua programação, ela já veio programada para vencer e para ser um exemplo para outras pessoas, até para você usar agora. E aí, o que ela precisava, como é que ela ia conseguir se impor nessa parte da inteligência, de conquista, aqui naquela época? Olha só, né? Muito. E era mãe, ou queria ser mãe, né? E foi mãe, depois teve filhos, mas a igreja, as pessoas a discriminavam. Ela passou a fazer as orações em casa, passou
Você imagina essas mulheres todas que a gente vai falar agora. Essa aqui, ó, Hipácia, 350 depois de Cristo, 415 depois de Cristo. Filósofa, matemática e astrônoma do Egito. É considerada a última intelectual de destaque da Alexandria. Foi morta de forma brutal, acusada de bruxaria. Porque eles queriam o quê? Calar ela. Aí bota logo como bruxa, maluca, né? Vamos queimar. Queima aqui, pronto. Aí a população ignorante faz o quê? É bruxa, é bruxa. Pô, ela filósofa, fala um monte de maluquice. Mata que é melhor, né? Vai fazer bruxaria pra gente. Então, imagina, falando das estrelas, que, pô... Joana d'Arc, 1412 a 1431, guerreira na França, chefe militar na Guerra dos 100 Anos, é considerada uma das maiores heroínas francesas, foi canonizada pela igreja em 1920, mas naquela época, coitada, passou por todo tipo de provação. Exatamente. Para poder lutar, né? Ela era a favor, ela queria lutar. Alguém me falou, chamou? Sim, dizem, exatamente. Eu não vou confirmar porque eu não tenho certeza, então, mas eu já ouvi falar isso também. Olha, a gente pode perguntar para Iraci. Maria Quitéria de Jesus, 1798 a 1853. Militar, primeira mulher a entrar em combate pelo Brasil. Olha só, até que teve, hein? A gente também teve a nossa Joana d'Arc. Teve que se disfarçar de homem para poder lutar contra os portugueses nas batalhas travadas pela Guerra da Independência, símbolo da resistência baiana. Mais uma baiana, né? Joana, vem Maria Angélica, um monte que veio. Ada Lovelace, 1815 a 1852, matemática e escritora, Reino Unido. Desenvolveu, achei essa mulher sensacional. Desenvolveu algoritmos para o cálculo por meio de uma máquina de valor de funções matemáticas. É considerada a primeira programadora de toda a história. Aí a gente acha que programador é função... É para homem, só homem que entende dessas coisas. Oi? Porque a nossa mente é preparada para isso. A dos homens também. Eles ficam ali rindo, que eu estou vendo. Olha, hoje vocês são minoria, então... Mas eles são sempre legais, eles são legais. Eles são feministas também, eles não são machistas. Mas, assim, eu não estou me botando como feminista. Eu tenho uma visão diferente. Eu não me... Como é que eu posso dizer assim? Eu não me denomino. Eu acredito na liberdade, eu acredito na igualdade, eu vou muito mais pela parte espiritual, eu acho que cada um vai passar pelo que precisa, eu acho que se a gente teve todos esses processos aí pela nossa história, foram necessidades, porque vamos pensar, eu sou mulher hoje, mas já posso ter sido homem como eles, já foram lá quantas vezes mulheres? E quantas coisas eles podem ter passado como mulheres? E podem vir a ser. Né? Nós também. A gente pode hoje apontar o homem como machista, mas quem sabe aquelas mulheres que estão gritando lá machista, mas não foram os mais machistas que tiveram. Então, por isso julgar é muito difícil. Por isso se colocar numa posição radical é muito complicado. Porque quando você diz assim, eu sou contra, cuidado com o que você diz. Porque a sua consciência só está falando do agora. E o ontem, né? Quando a gente tem uma visão espiritual de longa data, a gente sabe que tem muito mais por aí. Não é só agora, né? E aí a gente começa a entender, vem Joana, vem Francisco, vem Jesus, com toda essa estrutura de a gente entender o ser, compreender que a história da humanidade está passando por um processo de evolução. Tudo é necessário. Infelizmente, precisamos passar por esses momentos de dor, de transição, de mudança, para que muitas coisas se libertem, para que a gente acorde mentes adormecidas. Né, para que a gente comece a se observar, nós como mulheres, como homens, mas na verdade nós não somos nada disso. Nós somos espíritos. E espírito não tem sexo. Ele vai ter a necessidade daquele momento, daquela existência. E aí muda de figura. E a gente está vendo essas mulheres nessa época, né? Eu estava aqui pensando, atualmente, nos dias de hoje, se você parar para pensar, eu estava aqui vendo a imagem na minha frente.
existe um vagão rosa no metrô. Nossa, isso é muito louco. Gente, é inacreditável você pensar numa coisa dessa. É necessário existir um vagão que apenas as mulheres entrem, que só elas possam frequentar, para que sejam respeitadas. E vamos mais além. Saem reportagens dizendo que os homens não respeitam. Eu não sei o que é pior, sinceramente. Eu não sei se é pior você ter um vagão rosa só para mulheres ou se é pior os homens não respeitarem o vagão. Sinceramente, eu não sei. E a gente está falando dos dias de hoje. Quer dizer, mudou muita coisa, mas a gente ainda vê absurdos, né? Muitos. Ainda mais a gente também tem os países que a gente escuta barbaridades, que ainda estão naquela época, né? Hã? Também acho que não tinha que ter. Mas é exatamente o que a gente está comentando. É educação é que falta. A garota, a menininha falou semana passada pra gente. A educação é a chave de tudo. Educar para que a gente respeite o próximo. A grande falha da humanidade é não olhar a educação. É botar isso como algo secundário. Peguei um Uber com um cara, aí o cara falando de política, de não sei o quê. Aí ele falou assim, nossa, eu fico impressionada. A primeira coisa que se cortam quando vão falar, vamos fazer cortes nas contas públicas. Primeira coisa, educação. Educação, saúde e segurança. Poxa, obrigado, hein? O seu salário não corta, né? Os seus benefícios não cortam. Isso como assim? Essa hora da minha casa é uma loucura, não tem condição. É uma loucura. Sério? Uma loucura. Exatamente, é uma crise moral que a gente está vivendo. É um momento, olha só, a gente está vivendo aquele momento que a gente já sabe, né? É um momento tenso. Por isso que a gente tem que ter cada vez mais cuidado com os nossos pensamentos e se fixar cada vez mais na prece, em atitudes que tragam benefícios pra gente, ouvir coisas boas, porque senão você se conecta facilmente com essa turbe que está aí, no turbilhão da loucura, porque tem muito espírito que não quer que aconteça, que está enlouquecido, que está fazendo de tudo para te tirar do eixo. Então, qualquer um que entre naquela zona ali, é pego. Então, você vê facilmente, a crise moral está acontecendo. Aí tem a crise financeira que aumenta mais ainda. Aí as pessoas estão sem dinheiro. Aí vem o desequilíbrio que você não paga suas contas. Você começa a falar com todo mundo que tá tudo difícil, está tudo uma porcaria, eu estou ferrada, tá todo mundo ferrado. Aí o que acontece? Tá difícil. Mas e aí? Tá complicado. Mas e aí? Você vai fazer o quê? Vai se juntar com essa galera? Vai aumentar? E talvez isso seja necessário nesse momento para que você e você que se chocam passem a ter atitude. É nesse momento que há a nossa transformação, onde a gente deixa de ser telespectador para ter atitude. É nesse momento que nós chegamos. É o momento onde nós temos que saber o que é o certo, o que é o errado e para onde vamos, como vamos agir. Divaldo fala na internet, quem quiser entra no YouTube, ele fala sobre a crise. Ele dá o depoimento dele sobre a crise. A crise não é ruim. Quando Divaldo foi questionado sobre isso, ele falou, a crise não é ruim, ela é necessária.
Nós já sabemos disso, estudamos isso aqui. São as leis do Evangelho, a lei É da a nossa destruição, grande é a hora da... oportunidade de mudança. É isso que nós estamos vivendo. Nós não estamos vivendo o terror, nós estamos vivendo a oportunidade de mudança. Exatamente. E aí tem que fazer muita prece para a gente não se conectar com aquilo ali e começar. Não, você nem precisa. Mas também você tem que ter cuidado, você tem que também se proteger. E aí eu acho que vale a pena também você entrar em prece, porque você também se conecta com a espiritualidade superior. E muitas vezes você se conectando, você pode estar trazendo pessoas que vão sanar aquela situação, porque você é uma mulher, sexo frágil. E é pelo exemplo. Você não precisa brigar com ninguém. Se a pessoa está sentada no lugar do idoso ou da mulher, você levanta e cede o seu. Eu te garanto que é muito mais tocante alguém assistir você levantar e dar o seu lugar do que você gritar e berrar com o cara que ele está fazendo uma coisa errada. É pela atitude que a gente muda o mundo. Lembra aquela vez que eu falei? Eu acho que foi numa das primeiras aulas. Eu estava no Zona Sul e aí eu estava naquela fila de bebê. Eu estava com o Pedro muito pequeno, eu estava naquela fila. Aí uma senhora ficou atrás de mim. Só que o Pedro estava super tranquilo, eu deixei ela passar. Aí quando eu falei para ela, pode passar, ela olhou assim para mim. Não. Eu falei, pode passar? Ela, não, filho, pode passar, que eu vi que ela estava com as coisas na mão, tava ruim para ela. Eu, pode passar ela. Mas por que você quer fazer isso? Eu falei, nada, eu só quero ser gentil com você. Quando eu falei isso, eu só quero ser gentil com você, nem eu esperava falar aquilo, mas eu falei, saiu, né? Eu só tô querendo ser gentil com você. Ela fez assim, ela perdeu assim, porque ela foi meio grosseira comigo. Aí ela ficou assim, vai, aproveita. Aí ela foi, aí eu falei, vai, aproveita. Aí ela foi, aí depois eu fiquei pensando, e várias pessoas em volta ficaram olhando e riram, porque ela falou alto, e eu falei alto também, porque eu não falo baixo. Eu tenho esse problema, eu devo ser meio surda. Meu marido toda hora fala, abaixa o tom. Então, na hora, várias pessoas escutaram e olharam pra gente. Foi uma situação, assim, inesperada, eu acho que pra todo mundo. E eu agi muito natural, eu só tava querendo ser gentil mesmo com ela, não tinha nenhum problema pra mim ceder. Não, isso é muito engraçado, né? Como a gente está acostumado a... Pô, ela poderia estar atrás de mim, assim, ela não tem nada, ela podia deixar eu passar. Isso ia ser natural ela fazer. Agora, eu virar e falar para ela passar era tão estranho. Não é possível, eu estava querendo alguma coisa, eu ia pedir para ela pagar minhas compras, né? Ela deve ter achado alguma coisa, essa menina vai me pedir. E aí, quando eu mandei, não, só quero ser gentil. Só quero ser gentil. Até eu me surpreendi comigo naquela hora. E foi engraçado, em volta, todo mundo ficou olhando. E aí a gente não está acostumado com isso. E isso é muito arrebatador. Que é o que o André falou, André Luiz, eu sempre vou falar essa frase, porque essa frase ecoa na minha cabeça. O exemplo é arrebatador. Você fala, mas nada como exemplo. Adolescente. Uau. Adolescente. Já não estão nem aí, elas estavam mexendo no WhatsApp. Viu? No WhatsApp, para não ver, exatamente. Aí é tão ruim isso. Claro, porque a gente vai... E aí o que acontece? É que o pessoal do vagão começou a me apoiar. Claro. Aí elas se sentiram mal, saltaram no próximo ponto e daí sentaram lá. Entendeu? Mas é realmente uma atitude. Mas isso é educação. Porque educação vem de casa também. Se em casa você não educa os seus filhos, a mãe vem, a mãe é ninguém. O filho vai lá e grita. Eu estava falando isso com a Dani, o meu pequenininho, ele sabe muito bem pedir. Ele vem, eu quero não sei, é pequenininho daquele jeito. E ele fala com uma força. Por quê? Porque ele não é só aquela coisinha pequena, ele é um espírito. Né? Que sabe muito bem o que vai fazer aqui, mais até do que eu. Que ele vem me mandar em mim. Mas se eu fizer, eu falo assim, ei, não vou fazer.
Pode pedir desculpa. Aí eu falei pra ela, ele é assim, mas ele já sabe pedir desculpa, por favor, obrigado. Dá beijo quando ele pede, porque eu mostro. Porque se você não fizer isso, cara, não tem como você vai fazer um cidadão. Ah, porque na escola aprende. Não aprende, gente. É na escola, muitas vezes se perde. Porque encontra um monte de amigo que também está perdido, e aí ferrou. Ou você dá o limite, porque educar é amor. A gente acha que amor é dar, é fazer carinho, é estar sempre junto, é dar tudo que ele precisa. E não é. O Roçando Cringe tem milhões de vídeos que mostram pra gente que a gente precisa sim saber educar. Com amor, mas com disciplina. Estou falando do meu preparo. Então, vamos lá. A ideia feliz, iniciada por verdadeiras heroínas que foram imoladas umas, outras execradas, que foram aquelas que a gente leu, né? Encontrou vultos de alta... Oi? Ah, nem vi. E perseguidas, encontrou vultos de alta magnitude, que reuniram a inteligência ao sentimento, demonstrando que a fragilidade orgânica, de forma alguma, tem a ver com a ausência de valores administrativos, de conhecimentos gerais, de especificidade, é isso mesmo, tecnológica. Então, isso é para a gente ver que isso não tem nada a ver, né? Que muitas vezes uma pessoa... Então, um homem deficiente físico, ele não seria capaz, não seria inteligente? Isso não tem nada a ver. O corpo, a força física, não tem nada a ver com a mente. Nada a ver. No final do século passado, ergueu-se a bandeira dos direitos da mulher, enfrentando as antiquadas discriminações, exigindo leis e oportunidades justas para todos os cidadãos. Vem a rebelião sexual, foi o estopim que produziu grande impacto social em relação às mulheres insatisfeitas e infelizes, graças aos impositivos da ignorância e da perversidade. É quando vem a pílula anticoncepcional e a mulherada pira, né? Vai e faz assim, né? Vou fazer o que eu quiser, porque agora eu digo quando eu quero e quando eu não quero ter filho, né? Só que não é bem assim, né? Se a nossa mente fosse, né, tão racional, se a nossa mente fosse tão... A mulher, ela é diferente do homem. Por mais que a gente queira dizer igual, nunca será. Não é. Porque quando Deus criou dois tipos diferentes, foi para que nós trabalhássemos oportunidades, situações e emoções diferentes. Por que a gente passa por caminhos diferentes? Porque uma hora eu venho mulher, outra venho homem. Por quê? Para que eu possa trabalhar essas emoções, tanto na parte masculina como na parte feminina. Né? Jung trabalha isso, ele fala do anima e ânimo, né? Eu fiquei lendo, mas eu não quis falar porque tem que ser mais profundo o estudo. Então, nós temos isso tudo. Então, é uma parte muito profunda. E aí vem o feminismo e o efeito sombra, que eu vou explicar. Primeiro, eu vou fazer essa aqui para a gente poder entender. Espíritos em processo de crescimento, ambos os sexos experimentam equivalentes dificuldades e tormentos na maneira de expressar-se, como decorrência das experiências transatas, infelizes umas, perturbadoras outras, mal-sucedidas muitas. Nós sabemos que somos espíritos milenares e muita coisa está dentro de nós. Muitos conflitos, muitas raivas, muitas situações pesadas que a gente não conseguiu se libertar estão lá dentro e que basta um estopim para ela vir. A represa das emoções começou a romper-se e personagens atormentadas, utilizando-se da oportunidade, passaram a comandar o novo movimento, sem dar-se conta da intolerância e do ressentimento mal contido, desbordando em exagerados comportamentos, que nada tem a ver com a dignidade, o equilíbrio e os direitos femininos. É aquele que eu estava falando, que é o tal do feminismo, que falam as feministas radicais, né? Que aí ela vem com ódio do homem, ela vem com ódio de tudo, que a mulher não pode ficar em casa, que a mulher tem que queimar o sutiã, né, e sair para a rua, e que se você escolhe ficar na sua casa cuidando dos seus filhos, você é machista, mas que você não sabe que você é machista. Por conta de uma educação patriarcal que você teve, você vive ali no cabresto, pensando que gosta, mas você não gosta. Oi? Agora elas sabem tudo que a gente gosta. Isso é muito louco. O empoderamento ele vai vir. Ele tem uma parte que vai para esse lado e outra que é positiva. O lado... O empoderamento é quando você vem... porque toda essa parte do feminismo é muito distorcida. É muito distorcida. A forma como tudo é colocado é muito louco. Porque o que acontece? Espíritos em processo de... Cadê? Ela bota aqui. Movimento...
Personagens atormentadas, utilizando-se da oportunidade, passaram a comandar o novo movimento. Espíritos perturbados. Agora, imagina assim, você vê esse vídeo, eu vou ser linchada. Porque você não pode falar nada contra, nada. Você tem que ser a favor. É sempre. Porque não existe o oposto. A minha verdade é a verdade. E não existe verdade absoluta. Se você começa a querer convencer todo mundo, tá errado. O empoderamento, que é legal, que eu achei legal, você lê. Mas é a parte que está errado. O empoderamento que ela diz, que quando você lê, na sua sutileza, né, na parte que era exatamente que era para ser o empoderamento feminino, era o quê? Você ter poder pela sua vida, você seguir, você se amar do jeito que você é, você em busca das suas vontades. E estudar, é ser mãe, é você decidir o seu caminho, sem um homem te comandando ou qualquer outra pessoa. É você seguir. Isso é o empoderamento. Mas, por conta de personagens atormentados. Mas depende de como você vê também, porque empoderamento é você ter o poder na sua vida. Não é ruim. É bonitinha. Mas você vê as duas coisas aí. Você Tem vê um lado tanto o lado positivo bom quanto o ruim. O ruim é usado quando a mente está em desequilíbrio. Como tudo. No espiritismo, a gente vê muitas pessoas usando também a parte de toda a estrutura para o lado ruim. Gente, as palavras de Jesus, mais distorcidas do que elas foram, mais jeitos de dizer que Jesus falou uma coisa e todo mundo falou, cada um que quis, usou do jeito que quis. Então, a gente tem que entender que é um processo que vai passar, que temos que passar, e que cada um, infelizmente, a gente tem que ouvir algumas coisas, e às vezes ela vai até te trazer alguma coisa para você pensar, e você vai estar botando também nela. Mesmo que ela não queira aceitar, ela vai estar sozinha no quarto dela, ela vai pensar. Mesmo que ela não aceite. Olha só o que é o conceito de empoderar. Verbo que se refere ao ato de dar ou conceder poder para si próprio ou para outrem. Isso é empoderar. Agora, empoderamento feminino, conscientização das mulheres de reivindicarem socialmente por igualdades de direito entre os diferentes gêneros. É perfeito. O que está escrito é perfeito. Tudo. Tem muita coisa distorcida, muita coisa. O movimento feminista, se você for ler aquela primeira parte do que é, tá ótimo, é isso. Agora, entra. Ela falou aqui, ó. Personagens atormentadas. A gente tem que se ligar que tem espíritos. As pessoas vêm com essas coisas dentro dela, com raivas de outras existências, até dessas, que não sabem. Aí elas começam a jogar a raiva, o ódio, e aí transformam um movimento que é para ser positivo em algo odioso, em algo exatamente, que não aceita nem a nossa opinião, é a delas e acabou. Só para passar essa aqui. Aí ela vem aqui, sombra, Jung estuda muito a sombra. A sombra é o lado negativo da personalidade, a soma de todas as qualidades desagradáveis que o indivíduo quer esconder, o lado inferior, sem valor e primitivo da natureza, do homem, a outra pessoa, em um indivíduo, o seu próprio lado obscuro. Quer dizer, é a parte, o feminismo que eu botei, o lado sombra é o quê? Esse feminismo, que é o femista, que elas falam, que é contra o homem, que é a verdade delas, é a sombra do movimento. São aquelas mulheres odiosas, cheias de raiva, cheias de incompreensão, que não aceitam nada, é a verdade delas e acabou. Você vive num padrão que estipularam, que você foi educado, que você penteia o cabelo por isso, se você se raspa por isso, se você faz depilação é por aquilo. Gente, se é liberdade, eu vou ser como eu quiser e me respeite. Né? Aí você vê que a pessoa não está muito bem, né? Essa daí, eu não sei, ela não tem nada de liberta. Coitada. Sim. Mas, de certa forma, você deve estar retardando
Sim, sim, sim. Você tem países que você tem a natalidade negativa. Por que isso daí é visto? Porque, de certa forma, você estaria contrariando a própria natureza. Sim, ela vai falar sobre isso. Posso te responder na próxima? Só para a gente passar isso aqui, que como ela vai falar sobre maternidade, tudo aí a gente usa esse junto. Com prejuízos iniciais em um movimento de tal significado, que aí começa a deturpar tudo, no qual são necessárias as adaptações psicológicas em face dos traumas de cursos demorados através dos tempos, houve a irrupção da liberdade, que se vem fazendo libertina, encontrando com os vícios masculinos que a mulher parecia invejar. Que aí começa vícios, que aí vê aquela fase das mulheres, mulher fumante é bonito, vamos fumar, que coisa linda, tem que beber, porque o bebendo e fumando é o máximo. Aí vem o sexo vulgar, e aí Joana bota, é só você ler qualquer livro, Sexo e Destino, qualquer livro que você vai ver, vai ler e saber da mulher. Gente, a mulher é completamente diferente do homem, a mulher não tem a mesma cabeça, ela não tem a mesma estrutura emocional para isso. Ela vai falar. Daqui, gerando conflitos que se tornam depressão, síndrome do pânico, que foram substituídos por aqueles anteriores. Pô, ficou horrível isso aqui. Que antigamente a gente era o quê? Medo e a timidez. A mulher era tímida e calada, né? Tinha medo de tudo. E aí ela trocou isso aqui por isso aqui, beleza? Depressão e síndrome do quê? Porque aí vem as relações sexuais um monte, vem os vícios, vem a loucura, vem o quê? O desequilíbrio. E nada adianta. Não era para isso a liberdade que a gente queria. A gente queria a liberdade para fumar, para beber, para fazer... Né? Isso é o desequilíbrio. Que aí vem aqui, liberdade versus libertinagem. Para a gente entender. Liberdade é independência, autonomia e espontaneidade do ser. Libertinagem é fruto de um uso errado da liberdade. Porque demonstra irresponsabilidade, que pode prejudicar não só a própria pessoa, mas outras pessoas também. Que é o feminismo, ele usa isso, essa parte feminista, né? Eu faço o que eu quero, doa quem doer. É o meu corpo que se dane, né? A parte do aborto, que ela não pensa se tem um ser, não tem. Ela é totalmente, é ela e acabou. Não existe um todo, uma sociedade. É o que ela quer. O feminismo. Tudo, aí vem Paulo que mostra pra gente que tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Porque está tudo aqui para a gente, né? Mas quando aquilo te domina, você vira escravo, que é o sexo, é o álcool, é qualquer tipo de vício, né? Que a gente vê, as pessoas destroem vidas por causa disso, né? Comida, que a gente bota o vício só naquela determinada coisa que é padrão, né? Bebida, fumar... Mas a gente tem vários vícios e hoje em dia cada vez mais. Então a gente tem que estar atento para tudo isso, que tudo, nada é... E o Espiritismo ele traz isso. Você pode usar tudo, você pode viver tudo, mas será que te convém? Vai te fazer bem? Analisa. Usou? Então preste atenção se aquilo te fez bem. Foi bom daquela maneira? O que te trouxe de benefício? A gente tem que estar sempre observando. Lembra a nossa aula do observador? A gente tem que se observar em nossos pensamentos, nas nossas escolhas, para que a gente possa fazer diferente. Meu Deus... Aí eu botei aqui eu quero ser tudo que sou capaz de me tornar. Essa Catherine Mansfield, ela é uma autora, ela escreveu vários livros, ela era meio depressiva. E é engraçado uma pessoa escrever uma frase dessa e ela era totalmente perdida. Ela era muito conflituosa. Mas também a gente pode até entender um pouco, porque naquela época era muito difícil você se impor e ter vontades, né? Você era muito limitada e julgada. Até hoje nós somos, né? Nós, eu digo, homens e mulheres. Porque para o homem também nada é fácil. Na parte... Ainda mais quando você é homossexual, você tem uma escolha diferente. Aí... Exatamente, foi o que a gente falou semana passada do machismo. Exatamente. Homem tem que ser o super-homem. Se não for, também é posto de lado, é um fracassado. Aí vem Joana falando, ocorre que a mulher é essencialmente mãe. Ela vem com uma estrutura. A parte psicológica, você vê, tem mulheres que não têm filhos, mas cuidam dos sobrinhos, como se fossem mães. O afeto, o amor, a parte mental, ela é preparada para isso. E aí, quando vem aquela revolução, que aí diz assim, aí você começa a falar assim, não, eu não vou ter filho nada, me dá anticoncepcional, eu não vou tomar nada, eu não vou mais querer saber de ter filhos, eu vou para a vida, vou curtir e não quero mais saber. E aí você usa o sexo como uma bandeira de liberdade, né? Que, gente,
Que bandeira de liberdade é essa? Você usar, deixar o seu corpo ser usado, usar o seu corpo de maneira libertina, de qualquer maneira, por qualquer um, isso é liberdade? Que liberdade é essa? É para você ou para os outros? Porque quando você vê que você é um espírito, né, milenar, que o seu corpo é feito totalmente de energia que vibra, que emana, e aí você vai em situações de desequilíbrio sexuais, vários parceiros, você acha que você está trocando o quê com eles? Nada? Ah, acabou, beijo, tchau. Nem liga. Não existe. Sexo é troca de energia. É automático. Você imagina, é um intercâmbio, né? Imediato. Então, aquela pessoa que você não tem nenhum vínculo está dentro de você e você dentro dela. É uma troca, é uma das maiores trocas que tem de energia. Então, será que é bom para mim fazer diversas vezes com qualquer um só para me divertir? Por que será tanta depressão? Ah, porque eu sou... Ah, não, eu não tenho um parceiro fixo. Eu tenho uma vida... eu sou, como é que se fala? Moderna, eu sou livre, eu gosto de me divertir. Ok, tudo bem, mas tem consequência. Como tudo na vida, né? Foi o que ele falou. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Até porque você tem um organismo, você vem com uma trajetória, constituição biológica e psicológica, você já vem pronta para isso. Né? Mesmo que você não aconteça, seu corpo está pronto para isso mentalmente. Exatamente. Você totalmente é pronta para esse momento. Que seja na maternidade, você ficar grávida, e que seja você ter um filho adotando, cuidando de um sobrinho, cuidando de qualquer coisa. A mulher é diferente nesse sentido, né? Uma vez falaram, por que o filho, quando nasce, vem a cara do pai? Para ter uma ligação com aquele pai. Né? Para ele ver, porque como a mãe, a ligação não é imediata, é desde o momento e para sempre. O pai, ele precisa de algo que o puxe para perto daquela criança. E aí vem a cara dele, depois até muda, mas vem a cara do sujeito, né? E aí o sujeito fala assim, gente, ele é minha cara, tô me vendo. Aí todo mundo, olha você. E aí ele começa a criar um afeto. E aí vai indo, né? É engraçado isso. Deus é sábio, né? Fala, olha... Já tá botando. Porque, por que seria? Por que seria? Estrutura emocional forte e frágil. Ela tem essa estrutura. Ela é diferente do homem, que foi que a gente estava falando do resfriado, né? Da dor no estômago. Eu estava conversando com uma amiga, ela falando que o marido dela, ele fica doente, tá pronto para morrer. Jogado na cama, gritando lá, ela no telefone, trabalhando, que ela trabalha de casa, e no telefone com a cliente, e ele, Daniela, vem aqui agora, ela, peraí, ele, nada é mais importante do que... Gente, ele só estava com uma dor de cabeça. Não estava, ele não bebe. Ele nem bebe. Vigorosa e meiga. E a mulher, ela sabe fazer aquela história, né? A mulher frita o peixe, olha a criança, passa a roupa, faz tudo junto, né? O homem não, ele precisa de cada coisa, né? Isso é muito engraçado. Vigorosa e meiga por imposição evolutiva, não se devendo furtar ao ministério da procriação. Claro, quando isso for possível, né? Porque às vezes a gente sabe que não é. Mas tem outros caminhos que tem a parte materna. Então, a gente já entende que quando a mulher se fecha a isso, traz vários outros problemas. Aí ela fala de duas vertentes, que é a mulher que, por necessidade de autoafirmação, de autoconfiança, opõe-se à maternidade, justificando a necessidade de triunfo no trabalho, como se uma coisa impedisse a outra. A mulher que tem o filho, a segunda é a mulher que tem o filho e delega a outros a função de educar, fugindo da responsabilidade do lar, a qual retorna cansada e estressada. Negação da maternidade, como a maternidade irresponsável, respondem por danos emocionais e sociais, cujos efeitos vêm sendo apresentados na sociedade. A gente tem que ver que ela está falando da mulher num todo, né? Ela está trazendo da necessidade do movimento, né? Como foi importante, como é importante a gente querer os nossos direitos, mas as responsabilidades que nós temos. E que nesse movimento tem muita loucura também, e que a gente tem que saber ver, entender o que é bom para nós.
Como efeito psicológico do ressentimento feminino mal contido por séculos sucessivos, adveio a reação, mediante a qual a mulher, procurando evadir-se da responsabilidade maternal ou não desejando filhos, que sempre se apresentam como obstáculos ou impedimento à sua ascensão no mundo das disputas financeiras e sociais, sente-se liberada do compromisso. Isso aconteceu muito. Depois que a mulher foi para o mercado de trabalho, muitas, né? Não quero ter filhos, agora eu quero a minha independência financeira, eu quero conquistar. E não independe, uma coisa não vai prejudicar. Pode dar uma dificuldade, mas não vai impedir de você fazer sucesso. Essa interpretação equivocada e infeliz, defluente do feminismo exagerado, tem produzido danos emocionais muito graves nos sentimentos da mulher, frustrando-a e deixando-a em solidão destrutiva. Porque a gente... Foi o que a Joana falou no outro. Nós somos mães. Por mais que a gente não possa até vir nessa vida e não ter filhos, né, por algum problema, alguma dificuldade, nós somos mães, cara. Porque ela foi para... mas o que ela coloca é o quê? A necessidade da gente entender o que tem dentro de nós. Quando a gente se coloca a parte disso, uma coisa é você... ela foi freira, ela entrou, né, nesse tipo... foi uma outra... Uhum. Uhum. Ela usou bastante isso com Cusa, foi por isso. Foi bastante isso com Cusa, que a gente saiba, né? Porque a gente não conhece todas as reencarnações. Vamos saber que a gente tem só algumas que a gente conhece. E são muitas. Não são só essas da Joana, você pode ter certeza. As que a gente sabe foram as que foram reveladas para nós, para que pudesse trazer um conhecimento da pessoa, do ser. Mas o que ela precisou passar, e que a gente não precisa saber, não nos foi revelado, né? Todo exagero sempre gera consequências lamentáveis, que é fomenta ódio, toda essa parte de exageros e tudo mais. Aí, não, ainda tem a parte. Mas eu acho que você acabou falando do outro, né? Então a gente dá para passar o vídeo. Necessário ser revista a situação do feminismo de revide, que é o que a gente falou. Esse feminismo não leva a lugar nenhum. Porque a organização genésica da mulher, estruturalmente, não está capacitada para as experiências múltiplas do sexo sem amor, sem responsabilidade. A mulher se envolve. Não, eu não conheço, tá? Vocês podem até conhecer. Uma pessoa, uma mulher que tenha várias, que consiga ter uma vida sexual e que saia dela sem envolvimento emocional. Todas sempre vêm com... Será que ele vai me ligar? Eu acho que eu vou ligar para ele, meu telefone estava desligado. Todas. Não conheço uma que haja daquele jeito assim, acabou, foi embora, bateu a porta. Eu não conheço. Pode ser que vocês conheçam, mas eu não conheço. Porque a mulher, ela tem essa coisa dentro dela. É o amor, é a sensação, é o desejo. Ela é amor, ela tem um sentimento de quê? Exatamente. Ela precisa do outro. Ela gosta dessa parte do companheirismo. Ela gosta de estar junto. Ela cria expectativas. Ela gosta de um relacionamento. Né? E aí é diferente. O homem não. O homem é muito mais papo. Eu com meninos, eu sempre fui totalmente avessa a esse mundo de homens. Eu nunca fui amiga de meninos. Eu tinha 2 irmãs, era só mulher. Então, esse mundo masculino, para mim, sempre foi muito distante. E meu pai sempre foi super tímido, super mais na dele. Quando eu tive esses 2 meninos, o primeiro, então, ele abriu um mundo de testosterona para mim que eu não acreditava que existia. Eu comecei a entender melhor os homens. Eu tinha uma visão equivocada. Eu comecei a entender mais essa parte como é que se chama assim? Até do desejo. Porque quando você vê um garotinho de 2 anos olhando e se sentindo estranho porque está vendo uma menina de biquíni no programa, você fala assim, que isso? Tinha 3 anos quando ele falou para mim. Mãe, não gosto de ver isso não, que isso dá uma agonia. Tem alguma coisa dentro, né? Então, a gente vê que não é uma coisa assim também tão pensada, tem uma parte ali dentro, estrutura hormonal, que a gente não entende. E eu só fui começar a entender algumas coisas sendo mãe deles. E aí a gente vai vendo que na nossa vida a gente vai ter exatamente as lições que precisamos. Não vai vir nada que a gente não precise. Eu não precisava falar de feminismo, eu precisava, né? Eu precisava até para poder lidar melhor com eles e fazer eles entenderem um pouco melhor as mulheres e respeitar, né?
É, exatamente. Apesar da estrutura orgânica, fisiológica, psicológica, até espiritual, de serem diferentes, eu discordo quando você diz que o homem é papum e a mulher não. Isso vem também da própria sociedade, da constituição filosófica, das literaturas, tudo isso É verdade. para que se Para essa mente, né? que deve ser dessa maneira, daquela maneira. É verdade. Eles são seres humanos com a mesma sensibilidade. São as mulheres. É, mas que foram criadas por homens, né? Aquela, é a estrutura da... É. Não, até eu já concordei com ela. Tem toda a razão. Eu acho que isso aí tem tudo um momento do ser humano. Então, eu acho que hoje em dia, como é que eu também tenho filhas, eu vejo o seguinte, que eu acho que um momento de vapt-vupt, isso daí é uma determinada idade que vai tanto com o homem como com a mulher hoje em dia, meu modo de olhar. Tá? Eu acho que de acordo com a evolução, com a idade... A gente nunca pode generalizar nada, né? E a gente Eu sai. sempre uso isso e esqueci de usar isso nessa hora. E Eu a não gente quis generalizar, porque tem homens super sensíveis, tem homens que dão muito mais respeito às mulheres do que as próprias mulheres, né? Isso daí com a idade, com o crescimento, isso daí vai, o envolvimento, ele passa a ser mais significativo, tá? Do que simplesmente o vapt-vupt. Sim. E a gente entende que para se chegar ao equilíbrio, existem oscilações, né? A gente sai de uma situação para passar para uma outra. E a gente sai de um extremo para o outro. Até se chegar num equilíbrio, as coisas oscilam um pouco. Sim. Vão aos extremos. Até chegar num ponto que a gente vai considerar bem razoável. 3 minutos? Que isso? 3 e 10. Gente, olha só. Desculpa, eu vou passar um vídeo pra gente poder acabar, porque ele tá ali já batendo. Não dá, exatamente. Olha, vou te falar. Pra eu fazer essa aula, eu fiquei assim, meu Deus, a gente devia ter posto mais alto. Vamos. Agora, olha só. Só pra gente fechar e mudar um pouco esse tema tão polêmico, que é tão pesado, e como a gente falou de mãe, e ter vindo aí domingo, o Dia das Mães, e o vídeo tem tudo a ver com o que a gente falou também, a gente vai botar um vídeo só pra gente sair um pouco dessa tensão. Essa discussão, né? Eu sabia que ia dar discussão. Apaga essa aqui, né? É polêmico. Como será ser mãe? Eu me perguntava. Sabe, eu não nasci com aquela vocação materna que tantas mulheres têm. Eu comecei a trabalhar cedo e o ritmo da vida corrida me fazia duvidar que teria espaço para um bebê. Mas um dia o relógio biológico disparou e eu decidi que eu não podia passar por essa vida sem essa experiência. Eu vi o meu corpo se transformar, a minha cabeça mudar, o meu coração aumentar, quase explodir. De onde vem tanto amor? Quando eu dei à luz, eu nasci como mãe. E ninguém nasce sabendo, né? Eles não vêm com manual. E aí a gente vai aprendendo. Aliás, a gente aprende mais do que ensina. A gente se reeduca para educar. A gente erra querendo acertar. A gente se culpa tanto e os desculpa muito mais. A gente ouve perguntas sem fim e se questiona o tempo todo. Por que sim, por que não? A gente tem expectativa e se frustra. Há que ter muita paciência, sem perder a ternura. A gente muitas vezes dá bem mais do que recebe, mas nem sente e faz parte. Transfere, quer se perpetuar e não quer que acabe nunca. Então hoje eu me olho e penso, como seria sem a maternidade? Não seria, pelo menos não essa vida. E quando você olhar para o seu filho, para a sua filha, sinta orgulho, mas muito orgulho de você mesma. Porque ser mãe é ser única. Parabéns a todas nós. Lindo, né? Muito lindo. Muito lindo. Vamos fazer a nossa prece, daqui a pouco expulso.
Senhor Jesus, espiritualidade amiga, obrigada pelo dia de hoje. Nos envolva, nos ampare, que possamos ter um momento de paz e harmonia. Muito obrigada, graças a Deus.